E aí, beleza? Eu sou o Victor Mazzoni, @VictorMazzoni em todas as redes sociais, e esse é o episódio 25 do podcast Uma História, @podcast Uma História no Instagram e cast Uma História no YouTube e no Twitter. Lembrando sempre que em qualquer plataforma que você for ouvir, interaja lá, dê like, siga se for possível, comente. Isso ajuda bastante que as plataformas entreguem o podcast para mais pessoas que não conhecem diretamente. Então é isso. Vamos lá para o episódio 25. E hoje estamos aqui com o Felipe Araújo. Cara, se apresenta, por favor, fala um pouco do que você faz, da sua vida, das suas redes sociais aí pra gente. Opa, boa noite, bom dia, boa tarde aí para quem estiver ouvindo. Então, meu nome é Felipe Araújo Santos. Eu sou gaúcho, natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas me criei numa cidade do litoral do Rio Grande do Sul chamada Torres, cidade que eu tenho como minha cidade do coração e cidade que meus pais ainda residem. Mas eu fiz minha vida assim, universitária e profissional em Porto Alegre, então eu retornei para Porto Alegre depois que eu me criei lá em Torres. Sou formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e sempre trabalhei no mercado imobiliário, trabalhei muitos anos no mercado imobiliário. Nos últimos 3 anos, praticamente, em que eu ainda estava, digamos, na minha vida antiga, entre aspas, eu era empresário, uma empresa de consultoria e marketing e vendas para construtoras e gestão comercial terceirizada. É um nicho bem específico, uma empresa que eu criei, um mercado novo e, enfim, fiquei com essa empresa aí por esse período. A empresa deu muito certo, né? Foi muito melhor até do que eu imaginava, um grande sucesso e que fez eu começar todo esse sucesso que eu tive, mais assim consequentemente em relação a ganhos financeiros, né? Muito dinheiro que eu ganhei, eu comecei a questionar muita coisa da sociedade, eu comecei a questionar a minha vida para ver se era isso que eu realmente queria fazer da vida, né? Trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, que era isso que eu fazia, 15, 20, 30 reuniões por semana para ganhar muito dinheiro, beleza, mas o dinheiro que eu não tava, para mim não fazia muito sentido. Eu sempre fui uma pessoa muito simples, de não precisar ter muitas coisas e ao mesmo tempo pensando que eu tava simplesmente vivendo num automático, né, porque o sistema dizia que eu tinha que fazer aquilo e não tava vivendo, né, tava vivendo a parte boa da vida. Você tinha muito dinheiro, mas não tinha nem como aproveitar o que esse dinheiro podia te proporcionar, porque você só trabalhava, né? Exatamente, eu trabalhava, mas eu até poderia, né? Poderia aproveitar, sim, mas não era o meu perfil, né? Eu nunca fui o tipo de cara que, beleza, vou ir num restaurante e gastar R$500, ou vou comprar uma roupa cara, ou vou comprar um carrão. É que é isso que normalmente quem trabalha, que nem eu trabalhava e ganha muito dinheiro que nem eu ganhava, geralmente as pessoas fazem isso, elas acabam gastando com consumismo, né? Consumismo seja de produtos para casa, seja de um apartamento bom ou de um carro bom, ou de comidas boas, que a comida também é um consumismo, né? A gente ir num restaurante caro, isso também é consumismo. E quando eu vou tirar férias, gastar R$30 mil, R$50 mil nos meus 7 dias de férias. Eu nunca fui meu perfil, isso aí sempre foi uma pessoa assim. Então, a questão é que acabou não fazendo sentido. Por que eu tô fazendo tudo isso com a minha vida, né? Perdendo qualidade de vida, perdendo anos da minha vida, perdendo a minha vida, né? Principalmente uma parte boa dela, que é a minha juventude, né? Que eu tenho só 30 anos, né? Então, eu sou uma pessoa jovem, na época quando eu abri a empresa eu tinha 27 e não viver, né? Então eu comecei a questionar todo o que o sistema diz pra gente. O sistema nos diz, vai lá e seja um vencedor. Isso que a gente nasce aprendendo, o sistema diz pra gente toda hora. Tudo no final das contas acaba sendo vencer, né? Os esportes, né? Vencer, tu ser o campeão, né? Então a gente já tem essa cultura de ser um vencedor. Se tu não vence, tu é um perdedor, aí tu é uma pessoa pior na sociedade, né? Isso eu tô dizendo do que a sociedade diz pra nós, o sistema diz pra nós. E eu era um vencedor. Eu com 27 anos ganhava quantias que CEO de multinacional não ganha, né? Eu ganhava muito dinheiro. E tinha uma namorada linda, maravilhosa, que eu amava ela me amava, uma família maravilhosa, que eu ainda amo eles, só estou numa distância, né? Uma empresa fantástica, mais de 10 funcionários, clientes que me respeitavam, enfim, gente assim de calibre muito grande, gente com muito dinheiro na conta que me respeitava demais,
funcionários que me respeitavam, amigos que me respeitavam, enfim, uma pessoa que estava lá no topo da sociedade, 27, 28 anos, e decidi largar, né? Decidi sair disso, porque vi que eu estava seguindo o automático do sistema, né? Tava entrando numa linha que é uma linha que, enfim, que hoje, viajando assim, eu vejo mais que é uma linha que todo mundo segue de uma certa forma e um objetivo que todo mundo sonha, né? Onde eu cheguei cedo, todo mundo sonha um dia chegar, é um sonho realmente que na maioria dos casos, 99,9% dos casos, eles não se concretizam, as pessoas não conseguem ganhar esse dinheiro, enfim, por diversos motivos, mas enfim, daí foi isso, aí eu resolvi larguei tudo, de uma forma bem cirúrgica, assim, foi um processo de alguns meses. E qual que foi o ponto que te fez, assim, ter esse clique de, cara, tô num ciclo que isso realmente vai me fazer poder desfrutar de alguma calmaria quando eu já não tiver minha juventude mais e talvez eu já não tenha nem a disposição para isso mais. Quando que você mudou essa sua ideia do dia a dia, de correr atrás só de ganhar e passou em olhar mais para você, para dentro e começar a conhecer o mundo, assim? Cara, foi assim, ó, foi uma sequência de acontecimentos, né? Mas o principal dele, eu acho que foi no primeiro mês que eu ganhei muito dinheiro, logo que eu abri minha empresa ali, teve um mês que entrou na minha conta mais de 60 mil reais. E pra mim, né, era uma quantia muito alta, né? E pra maioria das pessoas, também. E isso eram valores que eu ganhava basicamente todo mês, né? Só que no primeiro mês, foi uma coisa assim que, tipo, tá, legal. Dá um impacto, mas não te realizou, né? Consegui. Não, foi muito bom, uma sensação de realização maravilhosa, não tem o que falar, e essa parte eu não vou até ser hipócrita e dizer que não foi bom. Mas ao mesmo tempo eu pensei, tá, mas é isso aí então? Agora o dinheiro tá aí, o que eu faço? Ah, mas cara, eu uso roupa simples, eu mal compro roupa, eu como qualquer coisa, eu moro em qualquer lugar. Aí eu comecei a pensar, né? Eu tava feliz nessa época, eu tava muito feliz, assim, os primeiros meses que eu comecei a ganhar dinheiro, eu tava muito feliz, muito realizado. Foi aí o ano de 2018, foi um dos melhores momentos da minha vida, assim. Só que aí eu comecei a pensar, né, cara, porra, tá, beleza, eu vou ganhar muito dinheiro, já estou ganhando e posso ficar ganhando por um tempo. Mas por que eu tenho que ficar fazendo isso pra sempre, né? Eu tenho, na época eu tava com 27 anos ainda, não tenho filho, né? Não tinha filho e continuo não tendo filho, tinha uma namorada, beleza, era uma namorada, isso são coisas que pode ter outras pessoas na vida, mas também a questão da namorada não era uma questão, isso aí é por isso que foram vários momentos, na namorada na época eu até imaginava eu tendo uma vida com ela, mas enfim, aí eu comecei a pensar que, cara, daqui a pouco eu posso dar um giro por aí, velho, eu posso juntar, bom, já que eu tô com essa empresa agora, que eu tô ganhando dinheiro, que realmente foi o resultado do esforço da minha vida toda pra chegar naquele momento, desde que eu era do colégio e estudava pra passar de ano, pra tirar boas notas, pra depois entrar que é o que o sistema quer que a gente faça, é isso, eu fazia muito bem, por isso que eu digo que eu era um excelente personagem do sistema, entrei em federal, tirava boas notas e sempre fui bem nas empresas que eu passei, então esse dinheiro foi resultado do esforço da minha vida toda, né? Então não vou largar isso agora. E o que eu pensei, né? Não, vou ficar com essa empresa por mais um tempo, né? Isso foi basicamente no mês de 2018. Aí eu decidi, vou ficar com essa empresa até o final de 2019. Isso eu decidi pra mim, ninguém sabia de nada, só eu sabia disso. Meus funcionários não sabiam, minha família não sabia, minha namorada não sabia, meus amigos não sabiam, ninguém sabia. Mas eu decidi pra mim mesmo que eu ia ficar com a empresa até o final de 2019, ou seja, eu ia ficar mais 1 ano e meio com essa empresa. Fiz conta de quanto que eu tava ganhando, quanto que eu ia ganhar no período, quanto que eu gasto, quanto que eu ia juntar. E eu pensei, cara, depois que eu juntar esse dinheiro no final de 2019, aí eu vejo o que eu faço da minha vida. Mas eu não vou continuar com essa empresa porque também é outra coisa que eu tinha muito claro pra mim, que eu ia ser bilionário. E eu tenho capacidade disso. Eu tenho um dom em mim, que é uma coisa que é difícil de explicar até, de fazer dinheiro. Eu não tive sorte, não foi porque eu entendia muito do mercado imobiliário, não. Mas se tu me botar pra vender mochila, que eu tô com uma mochila aqui na minha frente, eu vou ser o melhor cara do mundo de vender mochila, acredite. Eu tenho um potencial, uma coisa em mim que eu posso chegar onde eu quiser. Principalmente do ponto de vista financeiro. E sem fazer coisa errada, tá sendo 100% honesto. Eu acredito que todo mundo tem o dom, esse é o meu dom, né? Então eu pensei, bom, essa empresa que eu criei era uma empresa muito artesanal, regional, que eu não poderia escalonar ela a nível nacional nem internacional. Então eu pensei, na pior das hipóteses, eu fecho a empresa no final de 2019, pego o dinheiro que eu juntei, aí sim eu monto um business que eu vou ficar bilionário, né? Mas eu vou fazer alguma coisa daí que eu possa escalonar nacional ou internacionalmente. E nisso também começou a me vir várias opções. Uma das opções foi que eu sempre tive o desejo de viajar ao mundo, isso é uma coisa que eu tenho desde
pequeno, não era nem o desejo. Eu costumo dizer que eu não sonho pelas coisas, eu nunca sonhei por ter coisas, que um dia eu vou viajar o mundo, é um sonho, eu tenho um sonho de ser milionário. Não, eu tinha convicções, eu tinha convicção que eu ia ser milionário, tinha convicção de que eu ia viajar o mundo. E essa convicção que eu tinha de viajar o mundo, quando eu vi, eu pensava que seria uma coisa mais lá pra frente, depois que eu realmente ficasse com dinheiro bizarro na minha conta, que eu pudesse me aposentar e beleza, eu vou viajar o mundo. Só que eu pensei, cara, quem sabe eu não viajo agora, né? Quem sabe agora não pode ser o momento, eu tô jovem, não tenho nenhuma responsabilidade, eu quero ter família, então eu ainda posso viajar alguns anos e depois me estabelecer em algum lugar a ponto de eu conseguir ter uma família, né, com calma. Daí eu botei, então, uma das opções de sair viajando por aí. Aí eu pesquisei, vi que não precisava de tanto dinheiro para viajar, eu nunca tinha viajado sozinho na vida, mal tinha viajado, né, só trabalhava, nunca, quando, por exemplo, meus pais, uma época da minha vida, eles deram pro meu irmão uma viagem para Nova Zelândia, quando ele voltou, eles disseram, não, se tu quiser, a gente te manda agora para Nova Zelândia, para Austrália, pra te ficar lá um tempo. Eu digo, não vou, porque se eu for, eu vou ficar bitolado no aspecto profissional, vou voltar atrasado, vou perder tempo. Então eu vou ficar aqui trabalhando. Eu sempre abri mão de tudo para trabalhar, né? Então aí eu comecei a pesquisar, vi que dava para viajar barato, comecei a pesquisar, entender como é que funciona viajar barato. Fiz conta e eu vi que, cara, é uma bela possibilidade. Se eu juntar esse X, eu fiz conta, simplesmente matemática. Eu sou muito bom de matemática, eu fiz conta e eu vi, cara, com esse dinheiro que eu juntar, posso ficar alguns bons e vários anos viajando o mundo, né? Aí eu fiquei com essa ideia, mas não passou a ser uma certeza. Eu deixei isso arquivado, por quê? Porque tinha 1 ano e meio pela frente, vou trabalhar, baixar a cabeça, ganhar o máximo de dinheiro que der, depois eu vejo o que eu faço. Porque tinha muitas variáveis. Aí nesse meio tempo aí sim que eu comecei a entrar em questionamentos com a sociedade. Aí eu comecei a questionar a sociedade, muito forte. Isso foi até na época lá das eleições de 2018, quando começou a instalar isso mais forte na minha cabeça. Aí eu comecei a ver o mundo com outros olhos, porque também tem empresa faz isso, eu trabalhava com marketing, eu comecei a aflorar isso em mim cada vez mais, eu comecei a entender tudo que o William Bonner fala, tudo que o Faustão fala, tudo tem um propósito, tem um motivo. Eu comecei a ver o sistema com outros olhos e eu tava vendo que eu cada vez mais não conseguia me encaixar no sistema. Isso foi cada mês que passava eu ficava pior, e pior, e pior. E eu comecei a ficar, cara, cada vez mais ansioso, nisso trabalhando que nem um condenado, cada vez com mais clientes, cada vez tendo mais sucesso profissional, mas trabalhando muito e cada vez questionando mais a sociedade e vendo que eu não tava encaixado. Comecei daí a ter, em alguns momentos, crise de pânico, coisa que eu nunca tive na minha vida. Isso que eu ia perguntar, se como isso afetou sua cabeça, porque você vivia numa constante contradição, né? Você estava vendo quanto aquilo não era para você e você estava cada vez mais imerso naquela rotina. Não, e também sabendo que eu não estaria mais naquilo, né? Então isso começou também a me corroer por dentro, porque imagina, eu tenho uma empresa com 10 funcionários, eles teoricamente dependem de mim, gente que estava ganhando muito dinheiro, meus clientes dependiam de mim e ninguém sabia que eu ia largar a empresa, que só eu sabia. Aí depois de um tempo, eu comecei a cada vez mais ter a ideia de que eu ia fazer viagem. Aí depois veio, mas eu vou viajar com a minha namorada ou eu vou viajar sozinho? Então eu comecei a entrar num dilema. Isso pra mim foi pior, essa parte de se eu ia com ela ou se eu ia sozinho. Porque eu amava muito ela. A gente tinha um relacionamento, aquele relacionamento que todo mundo olhava e dizia, meu Deus, um dia eu quero ter um relacionamento igual de vocês. Família de comercial de manteiga, né? Tudo perfeito, tudo acontecendo bem. Tudo, cara, maravilhoso. Perfeito nada é, né, cara? Mas era um relacionamento fantástico. Nós, um apaixonado pelo outro, a gente se amava muito, enfim. Então eu entrei aí. E essa parte pra mim foi a pior. E quanto mais o tempo passava, pior ficava. Porque eu tava naquele relacionamento que eu não sabia se eu ia manter ele. E tu tem que manter ele. Aí junto com isso, tu tá com uma empresa, cada vez com mais gente, cada vez com mais clientes, que tu sabe que tu não vai mais estar nessa empresa e o que tu não sabe o que tu vai fazer. Cara, minha cabeça começou a entrar em looping. Aí foi um período, isso daí já foi no mês de 2019, foi um ano aí nesse processo mais ou menos de questionamentos e confusões. Aí no mês de 2019 eu decidi que eu ia botar o pé no freio. Foi até o mês ali de junho, foi o mês que eu mais ganhei dinheiro na minha vida, eu ganhei mais de 100 mil no mês. Aí eu vi que, cara, dinheiro por dinheiro, eu acho que o que eu precisava eu já ganhei. Agora o que tiver é lucro, mas eu não vou mais me torturar agora, não vou mais trabalhar que nem um condenado. Eu vou olhar pra mim, eu vou me acalmar, eu vou olhar pro meu corpo, pra minha cabeça, organizar tudo pra ver o que eu vou fazer, até porque tava chegando o tal do final de 2019, né? E eu não sabia ainda o que eu ia fazer. Aí foi no momento que eu botei o pé no freio da empresa, deixei a empresa andando mais sozinha, eu continuei trabalhando, né? Bastante ainda, mas não tanto quanto eu tava trabalhando. Aí eu entrei numa terapia que eu vi que eu precisava, nunca tinha feito na vida, entrei em análise e comecei a fazer exercício porque eu também não tinha tempo de
fazer exercício, eu tava sedentário, comecei a fazer exercício físico, treino em academia, no funcional. Aí isso começou a fazer muito bem pra minha cabeça. Eu diminuí o trabalho, fazia exercício, fazia terapia, nossa, eu fui organizando demais a minha cabeça, fui relaxando mais, mas ao mesmo tempo a terapia começou a trazer outros assuntos à tona, né, porque a análise fazia isso, a psicanálise, ela começou a trazer outros assuntos à tona que eu não tava esperando por eles, né. Aí eu comecei a entender várias coisas minhas que fizeram eu, de uma certa forma, com o tempo, cada vez mais direcionar para que eu tinha que fazer a viagem e que essa viagem eu tinha que fazer sozinho, né? Por quê? Porque eu comecei a ver que a minha vida toda eu trabalhei para ganhar dinheiro, eu não trabalhei por mim, eu trabalhei para ganhar dinheiro e eu tava questionando aquilo e eu não tinha ideia do que eu queria fazer, né? E eu tenho um instinto muito forte, isso eu acho que é até um dos principais dons que faz eu ter o sucesso que eu tenho profissional, mas eu tenho um instinto muito forte. É válido isso para toda a minha vida. Muito dificilmente eu me dei mal na minha vida. Eu tive pouquíssimas fases, assim, situações de que eu realmente, deu uma merda muito grande, sabe? Porque o meu instinto é muito forte. O meu instinto começou a dizer pra mim que, Felipe, vai sozinho, porque sozinho tu vai virar outra pessoa, tu vai mudar tua cabeça, tu vai abrir tua cabeça, tu vai conhecer o mundo e tu vai entender onde que tu encaixa nesse mundo. E aí eu fui entendendo esse processo, assimilando, foi uma merda, foi tortura pra mim isso aí. Por quê? Porque do meu lado, a parte da empresa eu já tava meio que tranquilo, já tava até começando a organizar eu já tinha passado a informação um pouco depois, acho que foi outubro de 2019, eu passei a informação para os 2 diretores que estavam na operação, falei para eles, pedi para eles manterem sigilo e disse, olha gente, vamos ver o que a gente vai fazer. A gente até tentou achar uma pessoa para me substituir, mas no final das contas eles assumiram a empresa, mas a parte da empresa eu já estava tranquilo, o que estava me matando mesmo era o meu relacionamento, a parte que eu tinha que chegar para a pessoa que eu amava e dizer, olha só, vou me separar de ti, por mim e por ela, né, porque isso ia ser um 360 na minha cabeça e um 360 na cabeça dela, que ela não estava imaginando de nada, não sabia de nada, né? Mas enfim, no final das contas foi a decisão que eu tomei, né? Foi um belo dia, eu saí da terapia e de cara, se eu ficar nessa, eu vou ficar em cima do muro eternamente, eu nunca vou ter certeza de nada, né? E eu tenho que seguir algum caminho, e eu decidi seguir meu instinto, né? E que eu tomei a decisão, e aí foram 5 dias, né? Foram exatamente 5 dias que eu acabei com a minha vida. Aí que esse processo de 1 ano e meio finalizou, né? Foi numa sexta-feira, eu fui pro litoral, né? Pra Torres, a cidade que meus pais moram, porque eu pensei, cara, a primeira pessoa que tem que saber de tudo são eles. Isso ninguém sabia de nada. Ninguém sabia de nada. Aí, sexta-feira eu fui pro litoral, sábado eu falei pra eles, aos prantos, chorando. Eu nem conseguia falar, dizendo, olha, eu vou largar a empresa, vou largar a Lu, que era minha namorada, e vou ficar uns anos viajando o mundo. E como que eles encararam isso? Porque eu acredito que, principalmente como os seus pais te direcionaram sempre pra seguir esse caminho, que todo mundo é meio que compelido a seguir assim, né? Eles já estavam te imaginando como um cara bem sucedido, que ia ter uma vida boa e estável dali pra frente, e eles receberam essa notícia de que você tava, como você falou, acabando com essa vida. Como que foi? Cara, o que eu vou te dizer? Meus pais, eles sempre respeitaram muito as nossas decisões, tanto a minha como a do meu irmão. Eu também tenho um irmão. Mas uma coisa eu aprendi, tendo dinheiro, quando tu tem muito dinheiro, e as pessoas que estão perto de ti sabem que tem muito dinheiro, todas essas decisões passam a ser muito respeitadas. Então, tu tá ganhando uma quantia gigantesca por mês, e de uma hora pra outra dizer que tu tá abdicando disso, que tu quer viajar ao mundo, a pessoa que te conhece, que tá ouvindo isso de fora, ela passa a respeitar. Então, eles me respeitaram demais. Né? Assim como todos que eu conheço. Ninguém me disse que é louco, me enlouqueceu. Não, todo mundo me respeitou muito. Por quê? Porque me conheciam, né? Depois eu fui entender, pela pessoa que eu sou, mas eu sei que muito porque eu tinha o dinheiro que eu tinha, né? Então é aquilo, se esse cara tem o dinheiro que tem, tava ganhando o dinheiro que tava ganhando, chegou nessa posição na idade que tem, tá tomando essa decisão, cara, velho, esse cara sabe fazer, entendeu? Então, de uma certa forma, todo mundo, né, já resumindo, teve esse posicionamento. E aí é isso, eu falei com meus pais então no sábado, aí domingo eu voltei pra Porto Alegre, chamei minha namorada, né, então, pra conversar com ela até num lugar neutro, Parque Redenção, lá em Porto Alegre, que ela mora lá perto. Aí terminei o relacionamento com ela, nos piores momentos da minha vida, e falei pra ela, né, ela, enfim, entendeu, tinha muito o que fazer. E na segunda-feira de manhã, chamei toda a empresa, falei pra todo mundo da empresa, né, os diretores já sabiam, né, mas eles não sabiam o que eu ia fazer, daí eu falei, eles não sabiam até então o que eu ia fazer. Aí eu falei que eu ia viajar ao mundo, e depois chamei todos os funcionários e falei que eu estava saindo da operação, que eu ia viajar ao mundo, e durante a semana
semana, ali nos próximos 3 dias, eu avisei os meus clientes, né? Então foi isso. 5 dias eu acabei com tudo. Aí, acho que foram, sei lá, fiquei mais uns 20 dias em Porto Alegre e ali só realmente arredondando as coisas que eu precisava arredondar, até da vida pessoal como profissional. E saí, cara. Daí fui pra Torres, né? Eu precisava sair de Porto Alegre, não conseguia mais, não tava me sentindo bem lá em Porto Alegre. Aí eu entrei num momento, assim, que esse eu acho que foi o pior momento da minha vida até hoje, que foi desde o dia que eu terminei com tudo até ali o final de janeiro. Aí uns 60 dias foi o pior momento da minha vida, que daí eu tive muitas crises de ataque de pânico, eu entrei em depressão. Eu até pensei em brevemente, assim, não de uma forma tão... Eu questionei minha vida, não vou dizer que é o pior, mas eu questionei minha vida. Cheguei a questionar minha vida. Eu tava tão mal que eu cheguei a questionar minha vida. Aí eu, cara, também, velho, eu entrei em garrafa de bebida, tava bebendo pra caralho essa época. Enfim, um pouco porque era final de ano, né? Final de ano, início de ano se bebe mais, muita festa, coisa. Mas também porque eu tava no momento, cara, foda-se, sabe? Então vou beber todas. Então eu tava bebendo muito, daí eu vi que, cara, isso tava fazendo mal. Aí eu parei de beber, parei de tomar café até, cara. Aí isso começou a organizar minha cabeça. Isso foi tudo um período que eu tava lá em Torres, na cidade do litoral. Ainda não tinha saído pra minha viagem. Eu queria ficar o máximo de tempo possível ainda ali com a minha família, com os meus amigos, porque eu não sabia quando é que eu ia ver eles de novo. Aí eu comecei depois de uns quase 60 dias, aí eu comecei a organizar a minha cabeça de novo, comecei a tranquilizar e eu me dei conta de que eu precisava sair, precisava começar a viagem de uma vez. Porque a minha ideia, na verdade, era começar a viagem em março. Eu queria passar o verão todo com a minha família, janeiro, fevereiro, e em março eu ia sair. Aí eu vi que não, eu tenho que sair. Daí eu saí no final de janeiro, comecei a viagem. Eu fui pra Florianópolis, né, e aí até nisso, né, minha ideia é viajar o mundo, mas eu decidi, né, ali quase um pouco final de 2019, um pouco antes de eu tomar a decisão, eu já tinha meio que decidido que eu ia viajar ao Brasil, né? Eu não vou viajar o mundo sem antes conhecer o meu país. Então, primeiro eu vou viajar ao Brasil, depois eu saio pelo mundo. Aí é isso, cara. Aí eu comecei a viagem e aí eu fui melhorando. Aí minha cabeça foi melhorando, né? E a viagem foi acontecendo, foi tomando corpo. Só que aí nisso veio a pandemia, né? Bem no início da minha viagem. Eu saí no final de janeiro, então deu 1 mês e meio de viagem normal, assim, 2 meses no máximo. Aí eu tava no litoral, cheguei no litoral de São Paulo, aí começou aquela história de fechar tudo, e aí puta que pariu, né, meu? Bem na minha vez, né, cara? Só o que faltava. E eu fiquei, o que eu faço? Volto, continuo. Todo mundo aí dizendo, né, pra mim voltar, né, porque tava aqui no início, né, isso é coisa de março de 2019, então todo mundo não sabia, era aquele clima de Armagedon, Walking Dead, que as pessoas vão virar zumbi e sair comendo umas das outras, né? Mas eu decidi, eu lembro que eu tava em Juqueí, que é uma praia lá do norte de São Paulo, lá de São Sebastião. Aí eu decidi que não, eu vou continuar. Eu vou continuar, por quê? Porque vai ser horrível, vai ser uma merda pra mim, porque eu sabia que isso ia me jogar pra baixo de novo, de certa forma. Eu ia ficar sozinho, solitário, né? Então talvez aí, os sinais que eu tinha de depressão e coisa, isso poderia voltar, mas eu sabia que tudo isso ia ser muito... ia me trazer muita força. Isso ia me trazer uma experiência que ia me tornar eu ia me tornar alguém realmente quase que imbatível. De novo, meu instinto disse isso pra mim. E eu decidi continuar. Aí eu vou seguir sozinho mesmo, com tudo fechado, e vou seguir minha viagem e não vou parar, não vou nem ficar parado. Porque a maioria das pessoas que estavam viajando, 2 opções. Isso eu sei porque eu conheci todo mundo. Acredite, eu conheço muita gente que viaja. 2 opções. Ou a pessoa que estava no lugar voltou pra sua casa, ou ela ficou, ou as mais arrojadas e mais aventureiras, elas ficaram no lugar que elas estavam. Às vezes até por falta de opção, né? Alguém que estava em outro país não conseguiu voltar pro Brasil e ficou parado no país. Mas todo mundo ou voltou pra casa ou ficou parado nesse período da pandemia, pelo menos os primeiros 6 meses da pandemia. Eu não parei em nenhum momento. Eu segui minha viagem normal dentro das circunstâncias, né? Do que dava, mas eu segui me movimentando. E foi, cara, daí eu fiz a viagem toda na pandemia, tô ainda, né? Estamos na pandemia, e pra mim daí a viagem na pandemia passou a ser uma coisa normal, né? Hoje pra mim eu já tô acostumado a, às vezes, chegar em lugar que tá fechado, as pessoas me olharem torto, depois lugar que tá, já saber que muitas coisas tu vai perder, eventos culturais e tal, parte de, sei lá, noturno, seja o que for, né? Coisas que estão fechadas, já pra mim já virou normal. E é isso, cara, daí eu tô aí, né? Já 1 ano e 4 meses, um pouco mais de 1 ano e 4 meses hoje, que já faz que eu saí, né? Que eu tô na estrada e viajando no Brasil. Ah, bom demais. Você saiu dessa parte de São Paulo e foi pra onde logo depois, assim, do começo da pandemia? Cara, então,
o meu planejamento inicial, assim, né? Isso é outra coisa, né, que eu comecei a entender na viagem, né? Que planos numa viagem de longo prazo, elas não existem. Só que no início tu não sabe, eu tava cheio de medo, né? Eu saí cheio de medo, nunca tinha viajado sozinho na minha vida. Eu tava vindo fazer um mochilão pelo mundo, né, cara? E aí a minha ideia inicial era primeiro subir todo o litoral até o final do Brasil, até o Amapá, todo o litoral. E depois eu ia voltar, a minha ideia era voltar por dentro, costurando todo o interior do Brasil até cair no sul de novo, pra depois eu rever minha família, organizar burocracias e sair pela América Latina. Essa era a minha ideia na teoria. Eu até queria fazer isso em um ano, né? Fazer isso em um ano, minha inocência. Bem corrido, né? Aí então ali eu fiz, desde que eu comecei a viagem, fui em Floripa, subi todo o litoral, fiz Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, litoral. Aí quando eu tava no Rio de Janeiro, né, na capital mesmo, eu conheci 2 gringos, um cara da Suíça e um do Chile. O suíço, ele era dono de um veleiro, né, ele veio da Europa, desceu um pouco da costa da África, fez o transatlântico, veio pro Brasil, conheceu esse chileno, o chileno tava morando com ele no barco, aí eu conheci eles fazendo uma trilha no Rio de Janeiro, a trilha lá do Morro da Urca, tava dando banana pros macaquinhos lá, comecei a conversar com eles e fiquei amigo deles, e eles me falaram no mesmo dia, assim, a gente desceu ali pra Praia Vermelha, do Rio, aí a gente tava ali tomando banho de mar, e eles falaram, a gente tá subindo o litoral do Brasil também, em direção ao Caribe, que a gente vai pro Caribe, né, e aí quando eles falaram isso pra mim, eu disse, cara, posso ir com vocês um pouco? Bem assim, o primeiro dia que eu conheci os caras. Aí eles ficaram meio assim, né, meu, imagina, cara, principalmente o suíço, que era dono do barco, os suíços são frios, né, não é que nem o brasileiro. Aí ele disse, vamos ver e tal, né, porque eles estavam, isso era tipo uma quinta-feira, eles estavam querendo ir embora na segunda-feira, acho que era isso aí. Ele, não, vamos ver e tal, né, aí eu digo, meu, se não der, de boa e tal, mas, cara, se der, eu vou querer muito. Nem que seja que eles estavam indo pra Búzios, a primeira parada que eles iam fazer era Búzios, era uma travessia de 24 horas, eu, cara, nem que seja pra ir até Búzios, só pra ter experiência de fazer uma travessia num veleiro, que eu nunca tinha feito isso na vida, né, um veleiro roots, veleiro de 8 metros, sem banheiro, sem energia elétrica, e eu quero ter essa experiência com esses caras. Aí beleza, daí correu ali o final de semana, a gente fez umas festas juntas, era final de semana, acho que ali da época que eu tava comemorando meu aniversário ainda no Rio, os bares tinham reaberto. Aí ficamos brother, eles já lá, no Leblon mesmo, lá a gente tomando, mas eles, não, tu vai com a gente, vamos embora, que eu, pode crer, mas... De vamos ver até vamos em algumas cervejas, né? Isso aí, mas a gente ficou brother, a gente ficou amigo, os caras gostaram de mim, viu que eu era, enfim, um cara confiável e tal, né? Porque não é assim, né, botar num barco, né, cara? Não, é perigoso, esse cara ainda, sei lá, o cara é louco, o cara tá transportando droga, sei lá. Mas no final foi isso, daí eu entrei no barco com os caras, fiquei no final, resumo da ópera, 30 dias morando no veleiro com eles, que foi toda a costa do Espírito Santo. Então o Espírito Santo eu não conhecia a costa, né, o litoral, eu conheci o oceano só. Só velejou lá perto. Só em alto mar, né, aí a gente saiu do Rio, ficou 15 dias ancorado em Búzios, a gente estava esperando o vento sul entrar, que era o vento que precisava pra gente subir pro norte. E foi uma época maravilhosa, por sinal, a gente ficou 15 dias ancorado na Praia dos Ossos, lá na época que a Búzios estava fechada, né, velho? E Búzios é uma cidade que, eu não sei se tu conhece, mas Búzios é uma cidade que só tem uma estrada pra entrar. Então pra eles foi muito fácil fechar a cidade, porque só tem um acesso. É tipo uma cancela mesmo, né? É isso aí, eles botaram uma barreira lá e deu, ninguém entra. E a gente entrou, né? Só que a gente entrou por água, né, velho? Aí era eu, que eu já tenho meio cara de gringo, né? Junto com os 2 gringos andando na rua e ninguém entendendo nada, né, cara? Ficamos 15 dias morando lá na Praia dos Ossos, lá, foi um paraíso, lá no paraíso. Aí depois disso a gente saiu e foi pra Abrolhos, né, cara? Perto de Abrolhos, que a gente queria pegar o período de reprodução das baleias jubarte. Aí foi uma das grandes experiências da minha viagem, da minha vida, né? Essa travessia que foram 8 dias, que a gente saiu de Búzios, e aí a gente só foi pisar em terra de novo depois de 8 dias, que foi em Porto Seguro, né? Aí nisso a gente foi por alto mar, pegando o trajeto das baleias, pernoitou acho que 2 noites em Abrolhos, e depois foi pra Porto Seguro. A gente viu muita baleia jubarte, assim, uma loucura. Pegamos tempestade, que o capitão, até o Nico, né, que é o dono do barco, que ele é daquelas famílias de velejador, sabe? O avô é velejador, o pai é velejador, ele veleja desde que nasceu, e ele disse que ele nunca tinha pegado um dia tão difícil na vida dele, entendeu? Então o negócio foi forte assim mesmo. A gente tava lá no alto mar, no Espírito Santo, mas foi uma experiência sensacional. Daí a gente caiu em Porto Seguro, que a ideia era só eles se organizarem lá e eles iam seguir subindo, né, em direção ao Caribe, iam parar em mais alguns lugares do Brasil. Aí eles, cara, nisso a gente ficou muito amigo, né, 30 dias, e eles queriam daí já que eu fosse pro Caribe junto, né, eles já estavam querendo, vamos com a gente.
E eu fiquei, pá, não vou. Pô, Caribe, né, meu, chegar de veleiro lá, cara. Pô, ser irado, né, meu. Mas eu pensei, bah, mas quando eu botei o pé em Porto Seguro, me deu... Aí veio de novo meu instinto, assim, dizendo, cara, fica no Brasil, tua viagem ainda no Brasil, um dia tu vai chegar no Caribe, e eu até tenho essa convicção, né, de novo, não é um sonho, é uma convicção que eu tenho de que eu vou chegar no Caribe um dia, e no Caribe eu vou comprar um veleiro, aí eu vou pegar o veleiro e dar um giro aí pelo mundo. Aí foi isso, eu me separei deles aí, eles seguiram viagem por água e eu fiquei em terra. Aí fiz todo o litoral da Bahia, que foi o litoral da Bahia. O Ayan, né? O Ayan era o nome do barco, né? Ele foi, acho que talvez o primeiro grande passo da mudança de quem eu sou hoje, né? Porque foi um estilo de vida completamente atípico, né? Não existia, de novo, né, banheiro, não existia cozinha, não existia eletricidade, era tudo muito roots, né? Então, quando a gente ia tomar banho, né, o banho era no mar. Eu vou tomar banho e a gente ia pro mar. Caramba, é muito inconcebível pra quem há, sei lá, 4, 5 meses atrás estava numa vida muito mais confortável, né? Exatamente, né? E outra, né? Podendo ter o conforto que eu queria. Sim, O dinheiro sim. que eu tenho, eu posso estar em qualquer lugar, acredite. Eu posso estar no lugar mais confortável. Não é só por uma noite. Eu posso ficar durante anos em um lugar muito confortável. Uhum. Só que aí, isso é uma coisa que daí foi começando a acontecer. Acho que a pandemia começou a me mudar. Na pandemia mesmo, que eu vi que eu tava sozinho, eu comecei a olhar muito pra mim, comecei a ficar sozinho. Esse período que eu fiquei sozinho, principalmente os primeiros 3 meses, eu fiquei muito sozinho. Antes de eu chegar no Rio de Janeiro, começou a me mudar muito. E eu fui vendo que o meu estilo de viagem não era o que eu tava imaginando, né? Mas isso faz parte do processo, né? A minha viagem, ela é uma viagem de autoconhecimento, é uma viagem que eu tô querendo entender quem eu sou, o que eu quero fazer da vida, né? Quem eu vou ser nesse mundo, onde eu vou morar, porque acredite, eu não tenho a mínima ideia do que vai ser minha vida. A minha viagem, ela não tem prazo, eu Uhum. não tenho ideia. Pode ser que a minha viagem acabe mês que vem, eu vou decidir que eu quero acabar com ela mês que vem, ou pode ser que eu fique a minha vida toda viajando. Uhum. Onde eu vou morar um dia, eu não tenho a mínima ideia. Se eu vou voltar pro sul, se eu vou morar na Bahia, se eu vou morar na Albânia, se eu vou morar no Sri Lanka, não sei. Uhum. Só o tempo que vai dizer. Então a minha vida, ela tá completamente... Isso eu já sei desde o início, tá completamente aberta. E eu tô me E mudando, é esse processo de autoconhecimento que tá acontecendo. sim, sim. E viajar sozinho, principalmente, igual você falou, da primeira vez que você viajou, assim, você viajou sozinho. Eu acho que independente se é dentro do Brasil, se é na América Latina, se é pra Europa, pra qualquer lugar, vira uma viagem muito mais de introspecção e de autoconhecimento, assim. Eu sei porque eu tive essa experiência e foi nesse período que eu mais pude olhar pra mim, pude determinar alguns caminhos que eu queria seguir dali em diante. Tava no meio da faculdade, totalmente largado, assim, não tava nem aí, não ia pras aulas. E a primeira vez que eu fiz uma viagem assim, eu comecei a pensar que, tipo assim, cara, eu vou terminar esse ciclo, eu vou seguir para as outras coisas que eu quero fazer da minha vida. Eu não posso ficar agarrado nesse looping adolescente de, eu vou curtir, vou aproveitar pro resto da vida. E esse estalo, ele é super importante. Eu acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de ter esse estalo, assim, devia se proporcionar quem pode esse estalo, assim, de cara, eu preciso me olhar. É muito legal você viajar acompanhado, é muito legal isso, mas é necessário você se conhecer primeiro, eu acho. Exatamente, e isso que tu tá falando, eu até costumo dizer exatamente isso que tu diz, que eu acho que tinha que ser obrigatório, por lei, as pessoas terem que viajar, sei lá, pelo menos um ano da vida sozinho. Pelo menos um ano. Só que as pessoas não fazem nada nem perto disso. Por quê? Porque a sociedade, ela é cheia de medos. A sociedade, ela tem cada dia mais medos. A sociedade, ela tá doente e adoecendo cada vez mais. Ela tá se adoecendo. Ela tá cada vez com mais medo. As pessoas têm medo de tudo. E aí, Sim, sim. mano, eu vivo jogado nesse mundão, sozinho, ó. Eu vou em tudo que é lugar. Eu estou nesse momento dormindo num lugar completamente escuro, um posto de gasolina em Taguatinga, Tocantins, que eu nunca ouvi falar. Cheguei hoje aqui e, velho, não dá nada. Entendeu? Só que as pessoas dizem o quê? Não, se tu vai fazer isso, alguém vai chegar, vai te roubar, vai te estuprar, vai te sequestrar. Mano, a vida não é assim. Isso é o que o William Bonner fala pra gente. O sistema quer que a gente tenha medo. O sistema nos coloca medo porque nos colocando medo faz a gente ficar no sistema. Aí a gente não sai do sistema. É esse que é o sistema. Então as pessoas têm cada vez mais medo. Isso é uma O pegada Covid, pra muito mim, do Nós, que eu li, do Zamiatan. É um livro sobre. Bem parecido com 1984, também com essa ideia de que
a gente tá confinado num sistema e é manipulado por um sistema superior que controla todos os nossos afazeres, o que a gente pode e o que a gente não pode fazer durante o nosso dia, os nossos horários. E é um pouco também do que a gente vê, já entrando um pouco em filme, no Show de Truman, em que a vida do cara é manipulada sem que ele perceba. Ele tá simplesmente sendo um show pro mundo. A gente, no caso, até onde a gente tem conhecimento, a gente não é assistido por ninguém, de fato. Mas a nossa vida não passa disso, de um confinamento, ali cada um tem o seu confinamento individual e vive uma vida limitada justamente por conta de alguns padrões que a gente segue, né? Exatamente, cara. E esse filme, por sinal, é sensacional, né? Eu já vi umas 200 vezes Show de Truman. Jim Carrey é foda e esse filme é foda. Mas é bem isso aí, cara. Essa questão aí é mais ou menos disso que eu comecei a questionar, isso que eu comecei a visualizar, só que com um olhar muito forte, né? É toda essa questão do sistema. Eu comecei a olhar tudo do sistema e eu vi que a gente nada mais é do que controlado. A gente é controlado o tempo inteiro. E o sistema quer ficar nos controlando, nos botando medo. Eu aprendi isso agora, cara. Eu tinha medo, eu não sabia, né? Porque a gente nem se dá conta disso. Porque para nós, os medos que a gente tem, eles são naturais, eles são reais. Sim, né? O medo que a gente tem, por exemplo, de cobra. Todo mundo tem medo de cobra. Por quê? Porque os filmes tem lá aquela anaconda, né? Aí tu escuta a história do jornal do cara que foi picado por uma cobra. É isso, né? A gente fica com medo de cobra, aranha, né? Tubarão. Eu já nadei com tubarões, eu passo por cobra todo dia. Aranha eu pego na mão. Não existe, entendeu? Esses medos são todos criados pela sociedade. É o medo de tudo. Tudo é medo. A sociedade tem medo de tudo. E o sistema que coloca isso na cabeça. Eu não culpo ninguém por ter medo. Eu culpo o sistema. O sistema aqui. E eu acho que viver com medo não é nada saudável. E a gente vive com medo o tempo inteiro. Eu não mais, mas as pessoas, normal, eu vivia com medo o tempo inteiro de tudo. E não é saudável isso. A gente passa a achar que é normal. Uma pessoa que vive na cidade grande, uma pessoa que mora na cidade grande viveu o tempo inteiro com medo de ser assaltado, com medo disso, com medo daquilo. Isso não é bom. Não é saudável. Assim como para mim o que é o mais latente que tem, que é o Covid, né? A minha opinião, eu acho que esse medo que todo o sistema está colocando em relação ao Covid, para mim não tá certo. Eu não acho certo, eu acho que isso é um terrorismo. Eu vejo pessoas realmente adoecendo por causa do Covid. Não por causa do Covid, a doença Covid, uma doença adoecendo a cabeça. Tem muita gente ficando doente de cabeça. Tu fala com psiquiatras, com psicanalistas, com psicólogos, eles estão dando risada, ganhando muito dinheiro. As pessoas estão cada vez ficando mais doentes da cabeça, as pessoas estão se matando. Ontem eu estava em Aurora do Tocantins, que é uma cidade aqui perto, foi a cidade que eu dormi, cidade de 3 mil habitantes, um cara se matou porque tava com nóia do Covid, entendeu? Então, cara, enfim, não vou entrar nesse assunto, mas os medos todos que a sociedade nos coloca fazem com que as pessoas não tenham coragem de sair e fazer algo parecido, né? Voltando a esse assunto, né? De pegar e se largar por aí no mundo. Tanto que todo mundo diz, eu queria ter essa coragem que tu tem, eu queria ter essa coragem, é o que eu mais escuto, como eu queria ter essa coragem que tu tem, como eu queria ter essa coragem. Sabe o que eu respondo? Cara, eu queria ter a coragem que tu tem hoje de ficar dentro do sistema do jeito que tu fica, porque tem que ter muita coragem de estar enfiado nessa bolha, falando com 20 pessoas ao longo da tua vida toda, cruzando um raio de 3 quilômetros na tua vida toda, vendo TV, enfiado no apartamento com medo de uma doença. Isso pra mim é ter muita coragem. Olha, eu não tenho coragem de viver isso hoje. Eu bato palma hoje pra quem consegue viver uma vida assim. Porque pra mim isso é um absurdo. Viver o que eu vivo hoje é viver. Eu vivo livre. E todo mundo é livre. Todo mundo tem liberdade e esquece que tem liberdade. As pessoas esquecem que tem livre-arbítrio, que tem liberdade. Elas acham que não, eu não posso fazer isso porque eu tenho namorado. Eu não posso fazer isso porque eu tenho um trabalho. Eu não posso fazer isso porque eu tenho que ganhar dinheiro. Eu não posso fazer isso porque eu tenho uma família. Não, velho, tu é livre. Faz o que tu quiser. A gente nasce livre e morre livre. A gente pode fazer o que a gente quiser, a hora que a gente quiser. As pessoas não sabem disso. E muito dos medos também. Tem medo. E muito dos medos também que a gente vai desenvolvendo, eles são um reflexo do que o pessoal que cerceia a gente, que cria a gente, implica na gente, né? Por exemplo, se uma criança ela vê um cachorro e vai fazer um carinho no cachorro, a criança vê o cachorro, vai fazer um carinho nele, e a mãe ou o pai ou quem estiver junto já não deixa porque o cachorro pode morder a criança já vai começar a desenvolver um receio de chegar perto, e aí pode vir não, eu tenho medo de cachorro, mas cara, você nunca nem teve contato com cachorro, como é que você tem medo de uma coisa que você nunca teve contato na sua vida?
E aí, Exatamente. isso acontece com várias coisas, né? Claro que algumas dessas sensações, elas são necessárias. Por exemplo, se a criança mexe numa coisa que os pais falaram que não ia mexer porque ia se machucar, e ela se machuca, ela mesma já vai desenvolver uma noção de que, pô, eu não posso fazer isso porque eu vou me machucar. Isso é ok. Mas você deixar de viver uma experiência por medo do que pode acontecer é uma coisa que pode causar muitos problemas relativamente na sua vida, assim. No futuro, pega aí, eu sempre digo, é muito difícil achar alguém que não tenha medo de água, sendo que os pais têm medo de água. Geralmente, se os pais têm medo de água, o filho tem medo de água. Sim, É sim. isso aí. E isso, então, isso é uma questão, claro, que é cultural da família, né? Tanto que tem famílias que vivem com a cabeça... Eu conheci, né, principalmente na minha viagem, famílias, né? Pessoas com cabeça mais aberta de que não vivem mais com tanto medo, porque, tipo, os pais já viajaram muito, aí os pais levam os filhos para viajar e os filhos, consequentemente, não têm tantos medos, né? Então, claro que tem níveis e níveis, né? Tem pessoas com muito medo, tem pessoas não com tanto medo. Mas todo mundo, de uma certa forma, tem medo. Eu, hoje, costumo dizer que eu não tenho medo de nada, mas, ao mesmo tempo, eu tenho medo de tudo. O que significa isso? Eu não tenho medo de fazer nada. O meu medo, ele é no ato final. Que isso, de novo, é muito de acordo com o meu instinto. Eu não tenho medo de subir no cume mais alto. Eu não tenho medo se tu me disser hoje, Felipe, nós vamos fazer a expedição do Everest. Vambora, eu não tenho medo. O meu medo vai ser do quê? De eu estar lá na beira de uma pedra e saber que eu não posso ir mais pra frente, senão eu posso escorregar e morrer. Esse medo eu tenho, que é aí o meu medo de instinto de sobrevivência. É o medo diferente. consciente, é normal isso. É o medo consciente, exatamente. Agora, o medo de ir até os lugares, eu não tenho mais medo de nada, acredite. Isso eu aprendi na minha viagem. Eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de altura, tinha medo de ficar sozinho, tinha medo de tudo. De tudo. Eu descobri na minha viagem que eu tinha medo de tudo. E agora, medo não faz mais parte da minha vida. E é isso que a viagem, sozinho, faz tu ficar assim, porque tu tá sozinho o tempo todo, né? Tu aprende a ficar sozinho, tu aprende a se virar assim, né? Tu começa a ver que a vida não é tão complicada como dizem, né? Pra ti que é. E nisso aí, ao longo da minha viagem, eu fui me mudando demais. Então, o que eu tava dizendo ali da questão quando eu entrei na Bahia, daí o barco me mudou muito, eu comecei a perder muita frescura. Às vezes no barco lá, a gente tava navegando, ficamos 4 dias sem tomar banho. Quando que eu ia ficar sem tomar banho? Pergunta pra minha mãe. Eu tomava 3 banhos por dia, cara. Tomava 3 banhos por dia. Eu ia ficar 4 dias no barco sem tomar banho, por quê? Porque eu não tinha como, tava em tempestade, o barco não parava, não tinha como tomar banho, porque o nosso banho era no mar, né? Ou, vamos comer, o que tem pra comer? O que tem pra comer é uma panela de arroz que a gente fez há 2 dias atrás, só tem uma colher, e é isso aí, velho. Aí cada um come, pega uma colherada, bota na boca, vai compartilhando aquilo, e no outro dia é aquilo que tem. Fica ali aquele arroz com aquela colher, e no outro dia é isso que tem pra comer. Então tu começa a perder muita frescura, isso me tirou muita frescura. Aí eu entrei na Bahia, e a Bahia, por ser um pouco a Bahia, e pelo meu processo, daí foram 5 meses que eu fiquei lá, entre litoral. Aí eu fiz o litoral da Bahia, e depois eu quebrei pro interior, aí eu fui pra Chapada Diamantina. Aí eu já mudei, aí eu já vi que o meu planejamento já não ia ser tão exatamente como eu imaginava, né? Minha ideia era fazer todo o litoral do Brasil primeiro, e eu quebrei pro interior antes, porque depois de um tempo, né? A viagem, quando tu tá viajando muito tempo, assim, eu vivo num sábado, eu vivo num eterno sábado. Quando tu vive num eterno sábado, tu todo dia pode fazer alguma coisa, né? E eu, na época que eu tava no litoral, eu tava todo dia em praia, conhecendo praias. E tu começa a conhecer todo dia praias paradisíacas, uma hora tu enche o saco. Isso fica padrão, né? Fica padrão, aí tu não começa a te surpreender mais, né? Daí eu pensei, não, peraí, meu. Eu finalizei daí o litoral da Bahia e eu não vou entrar agora no Nordeste acima aí com essa mentalidade com relação à praia. Vou dar um rolê no interior. Aí eu, quebrei pra Chapada Diamantina, pro interior da Bahia. E, enfim, né? Já tô no interior aí já há alguns meses. Aí na Chapada Diamantina, aí que eu comecei a ter muito contato com natureza de verdade, né? Porque o litoral é uma coisa mais... Tem contato com natureza, mas não é uma coisa tão selvagem. Sim. O interior é bem mais selvagem. A Chapada Diamantina é muito selvagem. é outro rolê, velho. Os rolês que eu dei na Chapada me mudaram, assim, também demais. Né? Aí teve até o período que eu mais fiquei no mato. Eu cheguei a ficar 7 dias sozinho no mato. Eu e a natureza. Né, me mexendo, dei, sei lá, 50, 60 quilômetros e sozinho. Eu e a natureza lá na Chapada. Pra mim isso também foi uma experiência sensacional, me mudou demais. E aí a Bahia me mudou muito, assim, eu entrei na Bahia de um jeito e saí
completamente diferente, completamente. Aí eu virei, assim, um hippie quase. Eu só não tava vendendo as coisas, mas eu, cara, comecei a usar qualquer roupa. Fazia até questão de usar roupas rasgadas, né? Não usar roupas Padronizadas. muito padronizadas. Por quê? Porque eu comecei... É que a Bahia é... Desculpe quem estiver ouvindo aí que é baiano, mas principalmente que é o litoral da Bahia, o pessoal é muito malandro. Uhum. A Bahia é muito dinheirista, né? E o litoral da Bahia, principalmente, eu comecei a ver que a roupa que tu usa influencia o preço das coisas. Porque na Bahia também o preço, eles dizem na hora, não tem nenhum preço tabelado. O preço eles falam na hora, de acordo com a tua cara. Aí eu comecei tanto que eu entrei na Bahia com uma corrente de ouro, que era uma corrente que eu tinha desde que eu nasci praticamente, nunca tirei ela. E eu comecei a ver que os baianos, quando iam me dar o preço das coisas, antes de olhar no meu olho, eles olhavam pro meu pescoço. E viam que eu tinha uma corrente de ouro. Ah, loirinho, corrente de ouro. Então, se o preço é 10, eu vou dizer que é 20. Aí eu me dei conta disso e guardei minha correntinha e botei um dente, né? Ganhei lá, eu fiquei numa aldeia hippie lá. Fiquei uns dias numa aldeia hippie, na casa de um hippie, lá em Arembepe. A primeira aldeia hippie da América Latina, por sinal, uma aldeia hippie roots, assim. Uhum. Aí lá eu também tive muita escola de hippie e eu ganhei daí um colar com um dente de uma capivara. Aí eu troquei um colar de ouro por um cordão com um dente de capivara. Aí então já mudou, né? Quem olhava pra mim, olhava pro dente e pensava, esse cara aí é maluco de BR, né? Esse cara é loucão. Esse cara é loucão, né? Então vamos ajudar ele, né? É diferente. Aí os caras já antes me davam um preço alto da coisa, agora eles me davam de graça. Melhorou Então muito a sua vida, né? Pra isso sim. Aí eu comecei a ver que isso influenciava, que para isso influenciava. Como a minha rotatividade ela é muito rápida, eu não fico muito tempo numa mesma cidade, eu fico poucos dias, né? Então a primeira aparência ela é muito importante, né? Pra definir quem eu sou, né? Uhum. E a minha viagem é uma viagem que com o tempo foi se tornando cada vez mais barata, que é uma coisa que eu tô, um processo meu, assim, meio que natural. Não tem nem explicar muito bem porquê, né? Hoje o meu estilo de viagem que eu tenho, cara, se eu pegar os últimos 30 dias, se eu gastei R$150 foi muito. Bom demais, é uma outra realidade que a gente não imagina, né? E daí eu comecei a ver como influenciava essa questão da tua aparência, o teu jeito de falar, aprendi a manguear, que é mangueio, né, que você fala, que é o negócio de hippie, que é tu saber pedir as coisas sem a pessoa se dar conta que tu tá pedindo, né? Mas isso pode ser uma coisa natural e eu não acho nada de errado, eu acho isso, o meu estilo hoje ele é assim, o que nada mais é do que tu passar uma energia boa pras pessoas, tu ser gentil, sorridente, simpático. E isso é retribuído, né? E isso é retribuído com um prato de comida, é retribuído com um pouso para te dormir uma noite, é retribuído com seja lá o que for, né? Existe essa retribuição, né? Acho que é a coisa de que tu entrega uma coisa boa pro universo, vai receber uma outra coisa boa em troca, né? Então, a Bahia fez muito isso comigo, né? E daí depois que eu saí da Bahia, eu fiquei esses 5 meses na Bahia, daí eu continuei no interior e fiquei daí os últimos 5 meses no estado do Goiás. Eu entrei no Tocantins agora fazem 3 dias que eu tô oficialmente aqui. Fiquei 5 meses no Goiás, também foi daí um estado de muitas experiências para mim. Aí eu mudei muito também, mas digamos que a Bahia foi um momento muito meu. Acho que foi uma coisa, eu ainda estava muito sozinho, eu queria ficar sozinho, eu ainda estava me descobrindo. E aí eu me descobri, me encontrei, entendi, e eu operacionalizei muito isso no Goiás, eu sinto isso. Então foi um estado de muitas experiências, muitas pessoas que eu conheci, né, e que me fez também cada vez eu estar mais próximo de mim mesmo, de quem eu realmente sou, da minha essência, né, que é uma pessoa simples, que não precisa de muito. Eu comecei daí de uns tempos para cá começar a realmente levar a sério e querer me manter na minha viagem, apesar de eu ter muito dinheiro na minha conta, eu comecei eu vou tentar não usar esse dinheiro e me manter, né, eu criar alguma forma de ganhar dinheiro ao longo da viagem. Aí tive experiências vendendo palha italiana na rua, comprei uma máquina de Polaroid, né, para aquelas que tira foto, sai a foto na hora, né, para tirar foto de turista. Eu tô virando um hippie, né, de uma certa forma. Eu sou um hippie hoje. Só não vendo artesanato convencional, mas eu tenho um estilo de vida, até vou te dizer, eu conheci muito hippie na minha viagem, muito, e eu tenho um estilo de vida mais roots do que de hippie, porque os hippies, eles podem até ter o estilo de vida deles, mas eles não conseguem ficar sozinhos. Muito difícil. Os hippies, eles sempre estão em grupo. Sempre uma comunidade, né? Sempre uma comunidade. Isso é uma das coisas que não é só dos hippies, né? Isso é uma das coisas que eu mais, assim, vejo que eu me diferencio, a capacidade que eu tenho de ficar sozinho.
Eu tô sozinho hoje aqui, se eu te mostrar aqui um breu, uma escuridão, pra mim não tem problema nenhum, é um prazer. Eu vou pro mato, fico no mato dias sozinho, eu acho fantástico, mágico, eu chego a chorar. Às vezes, em alguns momentos de felicidade, por estar vendo um céu estrelado, por ver um animal diferente. E essa capacidade que eu tenho, nenhum hippie tem. Então hoje eu costumo dizer que eu tô com um estilo de vida mais roots até que de um hippie. Eu não tenho medo das coisas, né? Eu saio entrando. Eu fiquei agora os últimos 10 dias, antes de entrar no Tocantins, eu fiquei na comunidade Calunga, que fica ali no nordeste do Goiás, que é a maior comunidade quilombola do Brasil. Eu fui para um lado ali dos Calungas, que tem os Calungas, né? Eles pegam 3 municípios do Goiás, que é Cavalcante, Teresina do Goiás e Monte Alegre. Cavalcante e Teresina, principalmente Cavalcante, é a parte mais comercial dos Calungas, né? Que tem até comunidades lá que tem hostel dentro, entendeu? Eu fui na comunidade Monte Alegre, que é bem mais afastada, que não tem absolutamente nada de comercial. Nunca entrou um turista lá, não existe turismo lá. Quem entra lá, que não é da comunidade, é gente da prefeitura, que vai lá fazer alguma coisa, uma melhoria, que vai vacinar eles, vai fazer algum trabalho ali para a comunidade, né? Mas alguém entrar assim para conhecer eles nunca tinha acontecido. Isso. Teve crianças que eu vi lá que nunca tinham visto uma pessoa branca na vida. Essas crianças nunca saíram de lá e nunca tiveram contato com alguém. E eu fiquei lá durante 10 dias, fui no peito e na coragem. Claro, eu conheci um Calunga que era dessa comunidade lá quando eu estava em São Jorge, no Chapada dos Veadeiros. Fiquei amigo dele e ele me gostou de mim e disse: não, se tu quiser ir lá conhecer a comunidade, vamos lá. Daí me convidou e eu fui, velho. E fiquei lá 10 dias, acho que eu dormi, sei lá, na casa de umas 5 pessoas diferentes, tudo que eu fui conhecendo. Não gastei R$1 durante os 10 dias. Até porque não tinha, né? Não tinha, o dinheiro lá ele não existe muito, assim. Então, não tem um bar pra te comprar uma coisa no restaurante, não existe nada. É só quilombo, é só casinhas no meio de um desertão do Cerrado, né? E fiquei esses 10 dias lá sem gastar R$1. Então são coisas assim que eu faço que as pessoas não têm muita coragem de fazer, né? E eu faço porque eu sinto que eu tenho que fazer. E é muito engrandecedor, é muito enriquecedor. Essa experiência em específico, para mim, ela foi, eu acho que a melhor experiência da minha viagem. Foi uma coisa, não tem explicação. Quão gratificante foi, quão mostrou que o dinheiro não significa absolutamente nada. O que significa é quem a gente é o nosso coração, a nossa bondade, a nossa gentileza, nosso amor, que é o que eu vi lá, só isso. Dinheiro não existe lá. Cara, excelente. Entendeu? É uma história realmente muito, muito foda. Eu tenho certeza que a gente vai voltar a conversar também, porque a sua viagem vai continuar. Então, eventualmente, mais pra frente, a gente vai ter um pouco mais dessa bagagem que você tá adquirindo para poder falar sobre essas experiências que você vai ter depois do Tocantins agora. E principalmente também quando você conseguir ir para América Latina, que é um lugar muito rico culturalmente também, eu tenho certeza que você vai absorver muita coisa. E por hora aqui a gente vai já para a parte de indicação. Eu vou te pedir indicação de algumas coisas, que eu tenho certeza que com um pouco da mistura da sua vida anterior com essa de agora, você vai conseguir trazer bastante coisa legal para indicar pra gente. Não, show de bola. Que indicação que eu tenho que te dar aí, que eu não lembro? A primeira coisa não tem ordem, na verdade. Eu quero que você me indica uma música, um livro, um filme ou uma série que você curta. A gente já falou um pouco sobre isso, mas com certeza você tem mais opções. E mais pessoas que você acha que seria legal participar. Cara, começando pelo filme / série, que eu acho que é uma série que até eu acho que foi um dos gatilhos que fez eu tomar a decisão que eu tomei lá quando eu ainda estava com a minha empresa, que se chama Unabomber. É uma série que tem no Netflix. E junto com isso, o livro, eu também indicaria o Manifesto Unabomber. Enfim, o Unabomber é uma série, uma história real do cara lá nos Estados Unidos, nos anos 90, que ele mandava bomba para as pessoas, né? Aleatórias, e explodia as pessoas, era isso, né? Isso é uma coisa real, aconteceu nos Estados Unidos, e ninguém conseguia descobrir quem era ele. Enfim, a série é muito boa, e nisso, ao longo da história dele, ele meio que chantageou a mídia dos Estados Unidos e obrigou eles a publicar o manifesto, o tal do manifesto dele que ele tinha feito, né?
Se eles não publicassem o manifesto em todos os principais jornais dos Estados Unidos, ele iria explodir alguém, né? Ninguém sabia quem ele era e onde ele estava. Ele podia explodir literalmente qualquer pessoa. Qualquer pessoa, isso aí. Daí todos os jornais que ele pediu para publicar, publicaram, né? O Manifesto na Bomba, que virou um livro, né? Hoje é vendido e tal. Eu li ele pela internet, foi uma coisa que... Eu não sou muito, sinceramente, não sou muito de ler, eu não sou muito de buscar teoria. Não é o meu perfil buscar teoria, eu sou da prática. Eu não sou de me inspirar muito em ninguém, eu não sei, é uma coisa minha isso. Mas esse livro em si, ele representou muito para mim. Eu acho que ele é muito interessante, que ele fala muito de uma forma geral, do quão a sociedade está perdendo a liberdade de acordo com a ascensão da tecnologia, né? Que ele quer dizer isso, quanto mais a tecnologia ascende, né, menos liberdade tem o ser humano. Eu concordo plenamente com isso, e ele fez esse estudo, né, entre aspas, no início dos anos 90, né? Quem dirá hoje? Hoje, sim, a tecnologia está muito louca. Eu concordo muito com ele nesse aspecto. Eu acho que a tecnologia tá acabando com o mundo. Eu tenho muito medo do que vai acontecer com o mundo, mas enfim. Então, minha indicação de série, livro, é isso aí, é Unabomber. O série Unabomber e o Manifesto Unabomber é o livro. Boa. Cara, música, né? Poxa, tanta música boa aí. Música o pessoal normalmente acha o mais difícil mesmo, porque tem muita opção. Cara, música é tanta música boa. Tem uma... Eu acho que é uma cultura muito do Rio Grande do Sul que a gente tem de ouvir música de fora, né? Eu aprendi a ouvir música nacional no Brasil. Antes eu até ouvia, claro que eu ouvia, mas eu aprendi a ouvir mais música nacional na minha viagem agora que eu tô fazendo no Brasil. Mas lá no Sul a gente tem muito costume de escutar música internacional. E tem uma banda que eu sempre gostei muito, que é Rebelution, que é uma banda acho que é americana, Rebelution da Austrália, acho que é americana, que é tipo um surf music, um soul, assim, e eles têm uma música que eu acho a letra sensacional, que é muito até relacionado com isso tudo que a gente tá falando, das coragens das pessoas, que é Courage to Grow, né? Coragem para crescer. É uma letra sensacional. Todas as letras das músicas deles são muito boas, assim, falam dessa questão aí de vida e tal, e essa aí eu acho que é uma que eu, em particular, gosto muito, né? É inglês, né? Mas quem tiver interesse de ouvir, depois traduzir, que não entender inglês, é bem interessante mesmo. Eu vou colocar aí pro pessoal ir ouvindo enquanto a gente vai terminando de conversar aqui. Courage to Grow é boa. E o que mais eu tenho que indicar é... Mais pessoas pra participar. Tu pegou pesado, cara. É tanta gente que eu conheci nessa viagem, mano. Tanta gente boa pra conversar, cara. Eu imagino. Nossa, mas... tem que ser brasileiro? Pode ser de fora que fale português? Pode ser de fora que fale português, tranquilo. Então tem o Dani. O Dani, é o chileno que ficou comigo no barco. Que maneiro. Virou um irmão meu, virou um irmão. O Nico, que era o suíço também, mas o Dani, ele virou irmão, a gente se liga toda hora. E ele tem muita história pra contar, cara. Tem muita história pra contar. Só essa história do barco, com detalhes e o caminho todo, já é uma história sensacional, com certeza. Sim, imagina, eu fiquei 30 dias, né? Agora tu imagina ele que ficou 1 ano, tá? Foi pro Caribe, velho. Daí ele comprou um barco no Caribe, deu errado, quase morreu. E agora ele acabou de chegar na Europa, fez o transatlântico, ficou 30 dias em alto mar. Daí ele foi com outros caras lá que ele conheceu. E acabou de chegar lá e ele tem uma história de vida muito legal. Ele tá querendo ir pra Europa pra seguir o sonho dele, que é ir pras Olimpíadas de salto de vara, tá ligado? Que ele fazia isso, que maneiro. Não, é um cara sensacional. É um cara inteligente, assim, nossa, o Dani isso é difícil de falar, cara. Eu tô tentando falar com ele há um tempo, assim, mas tá complicado. Mas acho que agora agora que ele pisou em solo europeu lá, ele tá mais estabilizado e aí eu acho que é questão de organizar aí e dá pra falar com ele, sim. É um cara sensacional. E ele entende bem português e fala bem português. Excelente. Eu vou, assim que sair o seu episódio, eu postar lá, eu vou pedir pra você mandar o arroba dele pra mim lá no direct lá do Instagram, até no WhatsApp mesmo, pra gente começar a fazer essa ponte aí pra poder gravar com ele. Vai ser realmente muito maneiro. Legal, cara. O cara tem muita história, com certeza. O cara tem muita história, velho. O cara é sensacional, o Dani é foda. Cara, é isso. Muito obrigado. Gostei muito da sua história. É uma realidade muito legal, admiro bastante.
É um pouco Na Natureza Selvagem, assim, a sua história também, que é um cara que tinha uma vida bem programada já, né, entre aspas, e conseguiu se desfazer disso tudo para se conhecer e conhecer o interior do país dele, que era um cara que gostava muito de desbravar, que foi perdendo seus medos, assim. Para quem não viu o filme ainda, é sensacional, a trilha sonora é sensacional, a gente já falou dele aqui em outros episódios, é um filmaço, um show a história, mas o filme em si, a forma como é mostrado, os takes que tem dos lugares que ele conhece são muito, muito bonitos mesmo, é realmente um filme foda. Isso aí, muita gente me diz que me conhece, cara, acho que a cada 3 pessoas que eu conheço, uma diz, tu é o cara do Into the Wild, tu é o Alexander Supertramp, eu não, velho. Não sou e nem quero ser para sempre, porque eu não pretendo comer nenhuma frutinha envenenada. Não, mas é sensacional mesmo, cara. É muito bom o filme. A trilha sonora, nossa senhora, é fantástica. Eu escuto toda hora a playlist da trilha sonora. É foda mesmo. Cara, é isso então. Valeu demais por ter tomado um tempinho para participar. Gostei bastante do papo. Como eu falei, eventualmente eu vou te chamar de novo, porque você vai ter mais história em pouco tempo. Cara, quando precisar, é só chamar, é um prazer pra mim conversar. E se eu, cara, eu posso ficar dias aqui falando. Não te contei nenhuma história ainda do que aconteceu assim, exatamente comigo, mas daria pra ficar muito tempo falando. E pra mim é um prazer mesmo. Então, quando precisar, é só chamar. Histórias tem, vamos continuar tendo muitas. A mudança ela é contínua para todo mundo, né? E se eu puder dar um recado aí para todo mundo, por favor, percam os seus medos, saiam da bolha que vocês vivem, abram os olhos. Não, tudo são fases na vida, mas não sigam esse automático que a sociedade quer que a gente siga. Vocês estão muito acima disso. Nós temos nossa liberdade, nós somos seres humanos racionais, nós podemos muito mais do que o básico que a sociedade quer que a gente faça. É isso, meu recado final. Obrigado aí. Prazer ter esse bate-papo e bora seguir a vida aí, seguir minha viagem. E é isso aí. Cara, é isso então. Valeu demais. É nóis, cara. Tamo junto.